Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, uma nova edição do Jornal em Foque ao vivo. E nesta quarta-feira, dia 16 de abril, nós estamos recebendo com muito prazer o médico radiologista José Carlos Clemente. Também vai participar do programa o médico obstetra Condesmar Marcondes de Oliveira. Mas agora vamos conhecer as manchetes de hoje com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete. Curso para tecnólogo cresce mais de 2.100%. Na Folha de São Paulo, refinaria não foi bom negócio, diz Graça Foster. No Estadão, refinaria nos Estados Unidos não foi bom negócio, afirma Graça Foster. No Santa Portal, motoristas de lotação protestam na Câmara de Vereadores de São Vicente. No site do BocNews, para Foster, compra de Passadina pela Petrobras não foi bom negócio. No G1 Santos e região, polícia apreende mais de 300 frascos de lança-perfume. E no portal da UOL, gasto de Dilma com publicidade soma 2,3 bilhões de reais em 2013 e bate recorde. Chico. Aí estão as manchetes e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem. E no programa de hoje nós vamos falar sobre saúde, o maior patrimônio que todos nós possuímos. Vamos falar de saúde pública, de saúde suplementar e dos imensos desafios do setor aqui na nossa região metropolitana da Baixada Santista, como é o caso, por exemplo, da crise nos PS obstétricos, que pode levar o setor a um colapso, especialmente no atendimento às nossas parturientes, as parturientes da região. Vamos falar também de outro grave problema no setor de saúde na região, que é a questão da dengue. Santos, a cidade de Santos, já se encontra em estado de alerta, conforme as autoridades públicas, e poderemos ter em breve mais uma epidemia da doença, o que também preocupa a toda a população. Mas o debate em torno de todos esses temas, entre outros também relevantes para o setor de saúde, vocês acompanham daqui a pouco, assim que a Paula informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Paula. A chuva ainda continua nesta quarta-feira, mas com pouca intensidade, segundo informa o Climatempo. O sol aparece entre nuvens e a temperatura já começa a subir para o feriado prolongado. A máxima é de 25 graus e a mínima é de 20 em Santos. As ondas variam entre 1 metro e 1,5 metros nas praias da região. Estradas. O tráfego segue normal no sistema Anchieta Imigrantes. Está em vigor a operação 5x5. As pistas norte seguem sentido São Paulo e as pistas sul sentido litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni apresentam trânsito normal. Balsas. A travessia entre Santos e Guarujá opera com 7 embarcações. O tempo de espera varia de 15 a 25 minutos. Guarujá-Bertioga opera com uma embarcação e o motorista aguarda 20 minutos na fila. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou por e-mail je@enfoquecom.com.br. A reapresentação do programa vai ao ar hoje às 5 horas da tarde. Ou acesse youtube.com/enfoquejornal. Chico. 8 horas e 7 minutos e este é o Jornal em Foque. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida para debater saúde na nossa região. Voltamos já. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126.
O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, dia 16 de abril, e hoje recebendo com muito prazer o médico radiologista José Carlos Clemente. Também vai participar do programa o médico obstetra Condesmar Marcondes de Oliveira. E agora nós vamos ver o VT, a reportagem do programa de hoje. Paula. O Ministério da Saúde modificou os critérios adotados para indicar o estado de alerta da dengue. Agora, quando há um caso para cada 1.000 habitantes, o alerta é confirmado. Os mutirões não param pela cidade. Março costumava ser o mês mais crítico, mas como este ano as chuvas demoraram para chegar, isso pode adiar para abril e maio o pico de casos de dengue em Santos. De acordo com o chefe de seção de controle de vetores do município, o Ministério da Saúde adotou novos estágios de definição da transmissão da doença. Estadiar, colocar em que situação de transmissão cada local, cada localidade, estado ou município se encontra e desencadear, a partir desse estadiamento, a partir dessa classificação, né, medidas específicas de controle, direcionamento das ações de vigilância e controle tanto do vetor quanto da transmissão da doença. O combate ao mosquito é contínuo. Este mapa mostra as armadilhas espalhadas pela cidade. Com o mapeamento dos dados, as ações são implantadas. Neste ano epidemiológico, iniciado em julho do ano passado até agora, foram registrados 111 casos de dengue na cidade de Santos, menos de 10% do número registrado no mesmo período do ano anterior. Esse estadiamento ele visa justamente não criar um espaço, uma lacuna entre o início da transmissão e uma explosão de casos, que é quando se decreta epidemia. E a gente poder, de forma mais coordenada e controlada, determinar em que situação, em cada passo dessa classificação, a gente se encontra. Em 2013, Santos registrou uma epidemia de dengue, com cerca de 33 mil casos confirmados. Para que esse cenário não se repita, o apoio da população é fundamental. Tanto com relação ao controle do mosquito, que se faz principalmente pelo controle de criadouros, evitando que haja os locais onde o mosquito possa nascer e se proliferar, quanto estando alerta a sintomas, sinais e sintomas que sejam de dengue, para procurar assistência de forma oportuna, evitando que casos de dengue se tornem casos graves que evoluam mal. Muito bem, aí está a reportagem, o VT, e realmente é uma situação que preocupa a todos. E é uma luta que a população tem que se inserir. Não adianta debitar ao poder público providências, é fundamental que cada um dos cidadãos cuide da sua residência, fiscalize, no sentido de que nós consigamos evitar uma nova epidemia da dengue. Como disse a reportagem, tivemos uma epidemia seríssima em 2013, com milhares de casos, e temos que fazer de tudo para que isso não se repita. A cidade já está em nível de alerta pelos novos índices do Ministério da Saúde, de um caso para cada 1000 habitantes já há uma situação de alerta, e caminha para uma nova epidemia. Portanto, é fundamental que todas as pessoas estejam inseridas nesse processo. É uma questão de conscientização, de orientação, e nesse aspecto as crianças são fundamentais, porque as crianças são realmente muito disciplinadas nesse sentido, e muitas vezes elas acabam orientando os pais e fazendo com que os pais cuidem também das suas próprias residências. Doutor Clemente, bom dia, muito obrigado pela sua presença. Bom dia, Chico, bom dia à equipe, bom dia a telespectador. Realmente preocupa essa situação, não, doutor Clemente? E eu diria mais ainda, viu, Chico? Foi notificado 33 mil casos ano passado. Sim, ano passado. Mas, na verdade, você pode multiplicar isso por 3. Sim. Porque muitas pessoas têm um sintoma que elas
supõe que na verdade é uma gripe. Às vezes isso aí simula uma gripe, uma dengue, dependendo da situação, o sintoma é muito parecido. Sim. E aí ele fica em casa, está tudo bem e tal, ele foi subdiagnosticado. Então, a gente pode multiplicar isso tranquilamente por 3, que seria um número muito mais real. Quer dizer que, doutor Clemente, muita gente pode ter tido dengue e nem sabe que teve. Não sabe. Às vezes ele dá uma forma mais frustra, que a gente chama, aquela mais suave. Sim. Ele sente mal, uma dor pelo corpo, ele fala, não, acho que eu estou com gripe, uma coisa desse tipo, e aí passa. Como existe o inverso, o cara que está com dengue, na verdade está com gripe. Mas certamente esse número ele é subdimensionado. Agora, eu diria que realmente a criança hoje é o elemento mais importante junto dos pais, especialmente nas zonas periféricas, porque ela vem da escola lá com noções importantes sobre prevenção, e ela fica preocupada com o vasinho de plantas, sim, a água empoçada, os pneus, enfim. Agora, eu diria que a população realmente ela tem que atentar para isso, porque esse dinheiro gasto com a dengue, vamos dizer assim, que é uma doença que pode ser evitada, existe a profilaxia, é fácil de ser evitada, a gente evitar os criadouros, como ele chamou a atenção nesse bloco anterior aí, é importante, porque esse dinheiro que vai para a dengue, para o tratamento da dengue, na verdade, ele poderia ser deslocado para outras áreas da medicina, né? Beneficiando outras pessoas, outras situações que não podem ser evitadas. Então, o setor público acaba tendo um gasto muito maior por uma coisa que a sociedade, na verdade, é muito responsável. Aquelas casas que o morador ou não dá bola, ou aquela que vive fechada. Eu diria mais ainda, eu acho que tem que ter punição, porque você não consegue, quer dizer, tem que ter multa sim, multa, punição, dobra a multa, enfim, porque é como aconteceu com o cinto de segurança, por exemplo, em relação aos automóveis. Hoje todo mundo usa. Mas no passado foi difícil. Foi difícil, é verdade. E os países desenvolvidos, em algum tempo, eles fizeram dessa forma. Multa, como jogar lixo no chão, sim, enfim. Eu acho que é importante. A sociedade, às vezes, não colabora, e a única maneira de sentir isso é através de uma multa, onde ela, de uma forma ou de outra, vai ser obrigada. Porque, doutor Clemente, veja, várias reportagens mostram, muitas vezes, as dificuldades dos agentes da dengue de ingressarem em determinadas residências. Porque as pessoas não querem permitir, ou porque as pessoas não, aqui não vai acontecer e tal, e não deixam que os agentes, ou mesmo imóveis fechados, onde também não se consegue adentrar. É preciso que, de fato, como disse o doutor Clemente, as pessoas sejam punidas por isso, porque é uma questão de saúde pública. Não é uma questão individual, é uma questão que, às vezes, a pessoa pode não ser atingida pela dengue, mas o vizinho pode ser. E o vizinho, às vezes o vizinho é responsável, ele faz tudo corretamente, mas ele é punido pelo outro vizinho que não faz. Pelo mau vizinho que não faz o que deveria fazer. E, claro, existe perspectivas melhores de futuro. Hoje eles têm um mosquito transgênico, que existe uma pesquisa, está em fase de pesquisa ainda, que a ideia é soltar esse mosquito transgênico para ele acabar. Na verdade, ele destrói o mosquito que causa dengue. Sim. Ele está em pesquisa, diz que deve funcionar. Ou então a vacina, que também está numa fase avançada. E eu acho que nesse caso... A vacina resolve, porque são vários tipos, não são, doutor Clemente? São 4 ou 5 tipos de vírus da dengue. Isso. E a vacina resolveria para todos, para cada caso? Eles acham que ela vai funcionar relativamente bem. Mas como é fase ainda de pesquisa, a gente não sabe quanto de percentual vai ser, vamos dizer, coberto. Ela pode funcionar em 70%, em 80%, sim, né? A gente não sabe. Mas, de qualquer forma, é um avanço que tem partido do brasileiro mesmo, porque como o país desenvolvido não tem dengue, né? Então não se investe dinheiro. Para que eu vou investir dinheiro se aqui não tem dengue, por exemplo? Sim. Né? Alguns casos aconteceram diferente, mas não é habitual. A malária, por exemplo, sim, a vacina foi descoberta fora, né? Acabou servindo para o Brasil. Mas a dengue não acredito que realmente surja uma vacina de fora. E nós estamos numa fase avançada aqui no Brasil, e eu acho que tem que ser... E tomara, né? Tomara que se chegue logo. Porque, doutor Clemente, veja bem, no caso de Santos, temperaturas altas, como tivemos no início do ano, e continuamos tendo, um dia ou outro, e chuva,
é o ambiente propício para o mosquito e, consequentemente, para a dengue. Exatamente. O mosquito aqui, clima, como você falou, quente, úmido. E o pior, porque ele está se adaptando de uma tal forma que a gente quer falar, não, tinha que ter água limpa. Hoje você tem mosquito na água limpa, na água mais ou menos limpa, até na água suja, né? Também se falava que ele não voa muito alto. Muito alto. Já está voando alto. Então, essas variáveis vão acontecendo ao longo do tempo, pelas mutações que vão ocorrendo com o vírus. E é preciso realmente atenção, como você chamou no início, que a sociedade colabore, não fique só para o órgão público. O órgão público não vai conseguir dar conta, por mais pessoas que você coloque na rua, pode encher, não vai adiantar. E outra dificuldade que também você chamou a atenção bem, Chico, tem que permitir, é um absurdo você ter que entrar uma ação judicial para determinar a casa porque a pessoa não deixa algum elemento da vigilância sanitária uma pessoa que está identificada, uniformizada, tem cartão, quer dizer, estão nas ruas, basta andar pela cidade que a gente percebe que, de fato, os agentes da dengue estão na rua, estão andando. É importante essa colaboração. E eu diria mais ainda para essas pessoas que às vezes dificultam. Amanhã o seu filho ou você próprio pode ser acometido da doença. E não pode se esquecer que existe a dengue hemorrágica, que muitas vezes leva a óbito, né? Leva a óbito. Então, não é uma doença, vamos dizer assim, é simples e tal. É uma gripezinha, uma gripe mais forte, né? E mais um detalhe ainda, que eu acho que é importante. Tem pessoas que tiveram dengue mais de uma vez. E quem tem mais de uma vez corre um risco maior de ter a dengue hemorrágica. Muito bem. Então, Clemente, nós vamos continuar conversando sobre a epidemia de dengue, entre outros temas relevantes para a nossa cidade e região em termos de saúde, mas no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Hoje, o mercado de trabalho exige cada vez mais qualificação. Faça pós-graduação na Universidade Santa Cecília. Especialização, MBA e extensão em diversas áreas. Cursos inéditos, presenciais e à distância, reconhecidos pelo MEC e com professores altamente capacitados. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 vezes. Pós-graduação Universidade Santa Cecília, levando você ao sucesso profissional. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal BOC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BOC News. Gostoso de ler e bom de negócios. Chegou a hora de soltar a voz. Vamos mostrar quem somos nós. Esquece tudo que você já viu. Vamos fazer a melhor eleição do Brasil. Eu quero, eu faço, eu vou fazer. O melhor do Brasil pra mim, pra você. Tire seu título de eleitor e participe. Vamos fazer o melhor para o Brasil. TSE, Justiça Eleitoral. Campeonato Paulista é na Santa Cecília TV. Só aqui você acompanha os jogos dos times da nossa região. Acompanhe a classificação dos times e notícias do futebol no santaportal.com.br. Campeonato Paulista é emoção do começo ao fim. Exclusivo. Santa Cecília TV, a TV dos grandes eventos. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, dia 16 de abril, e hoje nós estamos recebendo dois médicos, o radiologista José Carlos Clemente e o obstetra Condesmar Marcondes de Oliveira. E no bloco anterior começamos a conversar sobre a questão da dengue. Santos já está em estado de alerta, há risco de uma nova epidemia de dengue na cidade e em toda a região, uma situação que preocupa a todos e que há necessidade, sem dúvida nenhuma, da participação
da comunidade, da sociedade, cuidando, evitando, colaborando no sentido de que tenhamos o menor número de casos de dengue. E nesse sentido, o Dr. Clemente já falou bastante a respeito de dengue, eu gostaria de introduzir agora o Dr. Condesmar nessa conversa sobre a epidemia de dengue, Dr. Condesmar, exatamente a respeito de uma questão que eu acho que preocupa também a todos, porque os casos estão começando a aparecer agora, nesse período que nós não tivemos chuva, praticamente no início do ano, tivemos muito calor, altas temperaturas, mas agora começamos a ter chuva e, portanto, esse é um ambiente propício para o mosquito da dengue. E estamos aí há 1 mês e meio da Copa do Mundo. Receberemos aqui na nossa região 3 delegações, 3 seleções estrangeiras. México, Costa Rica em Santos e a Bósnia e Herzegovina em Guarujá. Essas seleções estarão aqui treinando e hospedadas aqui na nossa região. Diante desse quadro de dengue, diante da Copa do Mundo, doutor Condesmar, enfim, é uma situação que eu acho que preocupa o país inteiro, né? Um evento como esse, do porte da Copa do Mundo. Bom dia e muito obrigado pela sua presença, doutor Condesmar. Bom dia a você, bom dia a todos. Eu, às vezes, quando eu venho no seu programa, posso parecer meio mal educado. Não, em absoluto. Mas eu vou seguir uma linha lógica. Se o mosquito da dengue soubesse ler, nós não teríamos mais epidemia de dengue. Porque os cartazes mostrando show dengue, mosquito você morreu, para todas as campanhas políticas são fantásticos. Então, se ele soubesse ler, estava morto. Mas ele não sabe ler e ele gosta de sobreviver. Eu vou fazer um desafio, só um, a você e a todos vocês que estão me vendo. Se eu fosse uma mosquita de dengue, eu obviamente não botaria, algumas são burras, mas eu não botaria ovo na plantinha ou na coisa, porque você já tem uma campanha para matar esses mosquitos. Sim. No ralo eu não botaria, porque já vai sal lá, ou posso jogar um pouquinho de cloro. Nós temos algumas centenas de quilômetros de calhas na Baixada Santista. Se eu fosse uma mosquita, eu subiria 2 metros e botaria ovos em todas as calhas. E nenhuma prefeitura vai me pegar. O desafio que eu te faço é você botar a tua reportagem e filmar alguém de alguma estrutura política fiscalizando as calhas de Santos ou da Baixada Santista. Então, eu estou botando inteligência versus política. O mosquito é mais inteligente, ele tem que sobreviver. Examinem as calhas e você vai ter ideia do que vai acontecer na Copa. Sim. É mais um aspecto muito preocupante, assim como todo o Porto de Santos. Porque imaginem os senhores os containers, os milhares de containers, doutor Clemente, que circulam pela cidade com aquelas formações sextavadas, enfim, ali, um dia de chuva, evidentemente que acumula água. O container parado, aquilo vira uma verdadeira piscina para os mosquitos, não é, doutor Clemente? Eu entendi bem o que o Condesmar falou, mas eu continuo achando o seguinte, não dá para o órgão público fiscalizar isso que nós falamos do Sim. container ou as calhas, porque, por exemplo, passou 3 dias chuvoso, encheu calha, aí secou, encheu calha, quer dizer, cada um na sua respectiva casa ou no seu respectivo comércio tem que ser esse cara o responsável por ver se tem acúmulo de água, retirar essa água, porque o órgão público não vai conseguir dar conta. E isso é realmente impossível. E todos os países do passado onde foi vencido a dengue, de alguma forma houve uma participação importante da sociedade. Eu não vejo como resolver isso se a comunidade não abraçar essa ideia, Sim. seja em nível residencial, seja em nível comercial ou no portuário, como você falou. Sem isso, a gente vai continuar com dengue num número maior do que foi anunciado aí. Nossa, o que é realmente muito preocupante. E há muitos anos nós já estamos convivendo com o risco de uma epidemia de dengue. Milhares de santistas, milhares de pessoas na região metropolitana já contraíram a doença. Muitos contraíram e nem sabem que contraíram, porque dadas as semelhanças com outros sintomas como gripe, etc., com outras doenças. Enfim, é uma situação crítica e é preciso a colaboração de todos. Agora, doutor Condesmar, um outro tema que preocupa muito a nossa região metropolitana da Baixada Santista é a crise nos PS obstétricos, com o anunciado fechamento do PS da Casa de Saúde de Santos, e isto pode levar a um colapso no atendimento às parturientes, não? Como é que o senhor, como obstetra, como médico, enfim, que acompanha de perto essa questão, está acompanhando essa crise no setor? Por que ela acontece, doutor Condesmar?
Você me fez uma pergunta delicada, você está tocando diretamente no meu dia a dia. Realmente, todos nós, obstetras, estamos com problema na Baixada Santista. Basicamente, eu não vou defender nem a estrutura pública, nem a estrutura privada, eu vou defender o direito dos pacientes. O que ocorre, basicamente, é o seguinte, com esses anos, a Previdência, você não tem há anos nada de médicos fazendo concursos para trabalhar para a Previdência. Eu não tenho notícias, não sei se o Clemente tem, nos últimos anos de concurso para obstetra, para pediatra, para urologista, para radiologistas, trabalhando para o SUS, trabalhando para o governo federal ou o que for. O que aconteceu, com o passar desses anos, se achatou os números, se achatou os honorários e aumentou-se o número de atendimentos aos convênios. Você aumentou o número de convênios e passou aquilo que seria uma obrigação dos governos, você passou para a iniciativa privada. Até aí, tudo bem, a iniciativa privada assumiu. Só que você tinha uma população com poder aquisitivo mais baixo. E você precisava abraçar essa população com poder aquisitivo mais baixo, que iria para o SUS. O convênio, então, o que ele fez? Ele achatou os valores de cobrança e, consequentemente, ele achatou os pagamentos para as clínicas radiológicas, para os obstetras, para os médicos em geral e para os hospitais. Então, para que você tenha uma ideia, eu estou falando em números redondos. A Casa de Saúde de Santos, os números que chegam a nós obstetras, o vermelho deles com a obstetrícia girava em torno de 200 mil ao mês. No Hospital São Lucas, a maternidade do Hospital São Lucas, os números que chegam para nós, em torno de 100 mil mês. Há anos, eles chegam aos convênios, e isso implica a nossa cooperativa também, tá? A Unimed da Baixada, chegavam nos convênios, chegavam na COSIPA, na Petrobras, no Banco do Brasil, etc. Todos os convênios, olha, nós estamos no vermelho, não está cobrindo o parto, seja parto normal ou seja cesárea. Mês que vem discutimos. Mês que vem discutimos. Um belo dia, eles concluíram o seguinte, eu não vou defender a Casa de Saúde. Chega, não quero mais ter 200 mil de vermelho, não atendo mais. Eu sou iniciativa privada e não é crime eu visar lucro. Claro. Não atendo mais. Alguma coisa vai ter que ser feita. Agora os convênios correram. A Unimed parece que vai ajudar construindo, botando pedreiros para ajudar a fazer quartos para atender de emergência. Eu acho que isso não resolve. Eu acho que não resolve botar pedreiro para ajudar nos hospitais. Mas essa é a realidade agora. A cooperativa está botando pedreiros, pelo menos em um dos hospitais, para aumentar o número de quartos, para aumentar o atendimento às gestantes. Não sei se isso resolve, mas eu acredito que tem que ser feito alguma coisa. Então, Clemente, como é que você está acompanhando essa questão? Porque eu imagino que vai haver uma sobrecarga, se isso se confirmar, no serviço público, não? Vai haver. Eu acho que quando a Osmar falou muito bem, o grande problema hoje é pagamento. Porque se você monta uma clínica privada, você tem que ter lucro, ou pelo menos você tem que se manter num patamar razoável. Realmente não cobre custo. E isso para um monte de coisa, né? Falando isso, por exemplo, tem ultrassonografia que não cobre custo. Uma ultrassonografia pélvica pagando, vamos dizer, R$25, R$30, né? Você tem um médico operando a máquina, mais o material, filme e revelador, e isso, aquilo, você não cobre custo. Isso está acontecendo com o raio-x também. Um raio-x 12, R$15 e tal. As empresas começam a deixar do lado aquilo que lhe dá prejuízo. E foi isso que aconteceu com as maternidades. Trabalhando no vermelho, ficou com a expectativa no mês seguinte ou daqui a algum tempo de resolver, os convênios não pagam e a melhor solução realmente acaba sendo fechando aquilo e mudando para quartos de hospital comum, né? Ou então realmente tira aquela ala, a ala não trabalha mais ali, porque não dá para trabalhar com prejuízo. Agora, o órgão público, na verdade, como o Condesmar também falou no início, ele sempre deveria ter sido o responsável por tudo, né? É que ele também não investiu dinheiro para ou pegar os hospitais que existem, os hospitais privados mesmo, fazer algum tipo de convênio com eles para trabalhar num patamar aceitável, ou então construir hospital próprio para operar isso aí. O hospital próprio ele não vai construir, porque o custo leito-dia para um hospital público é 6 vezes maior do que custa para a iniciativa privada. Exatamente. É louco, né? É impressionante. Agora, é preocupante porque, doutor Condesmar,
A Casa de Saúde informa que realiza 300 partos por mês. Se deixar de fazê-los, essas parturientes vão para onde? Eu não sei te responder, deixa eu só complementar uma coisa do Clemente, perfeita. Hoje, eu tenho vergonha, eu tinha meus parceiros que operavam comigo numa cesariana. Hoje eu tenho vergonha de chamar um colega, fala, colega, por favor, venha me auxiliar sábado, às 11 horas da noite, você vai receber R$25 daqui a 3 meses. Por favor. Aí o colega me fala, olha, eu pago 100, mas não me liga, não. Tá? É só para complementar. Então, parece uma piada, agora, mas é real. O senhor falou desde o início a questão das parturientes, a preocupação com as pacientes. Quer dizer, como, se a Casa de Saúde faz 300 partos por mês, se ela não funcionar mais nesse sentido, como é que vai ser? Está se tentando uma linha do meio, eu tenho a impressão que a gente tem é que a Casa de Saúde, eles vão tentar construir uma estrutura de 15 andares, de hospital cardiológico, eles veem a estrutura dos proprietários, não dos antigos proprietários. Sim. Eu nasci na Casa de Saúde. Os antigos proprietários, a formação deles era de obstetrícia. Os atuais proprietários, a formação deles é de cardiologia, de clínica cirúrgica. Então, me parece, as informações que a gente tem hoje, é que a Casa de Saúde não pretende voltar atrás. Sim. Mesmo que recebam. E a partir de 1º de maio. Mesmo que recebam aquilo que os convênios, que eles gostariam de receber, eles não querem maternidade. Então, essas coisas vão ter que ser distribuídas entre a Casa de Saúde entre o São Lucas, entre a Beneficência Portuguesa, que havia parado de atender também por estar no vermelho, e a Santa Casa de Santos. Eu acredito sim, que bem estruturado esses 3 hospitais conseguem suprir. Se houver uma aceleração, Ana Costa também, mas o Ana Costa já é um serviço menor. Se houver uma aceleração no Hospital dos Estivadores, e a maternidade do Hospital dos Estivadores é fabulosa. É verdade. Agora, quando funcionaria... Vai demorar muito. Nós estamos falando agora de órgão público, eu não sei responder. Vai demorar muito, porque aí a maternidade Silvério Fontes também funciona, também evidentemente atenderia, mas para os particulares seriam essas 3 alternativas. Eu acredito que É suficiente, doutor Clemente? Não, eu acho que o Alemão falou, se cada um se empenhar, acaba sendo suficiente. Mas se não pagar, não vai ser. Porque o São Lucas também é um hospital privado e ele precisa disso aí. Se o convênio pagar ralinho ali para ele estar empatando, ele prefere, vamos dizer, passar esse leito para outras coisas. A ortopedia, por exemplo, que foi a origem do São Lucas. Não tem como. Ou o órgão público assume, ou os convênios e, no caso, o SUS aí, de alguma forma, faz um aporte maior para os hospitais. Sim. No nível de um convênio ou mais. Porque senão não vai ter. Mas, doutor Clemente, veja bem, doutor Condesmar, a questão da saúde suplementar, né, saúde complementar, enfim, dos planos de saúde, né? A Santa Casa de Santos tem 110 mil usuários no seu plano de saúde. A Unimed Santos tem 160 mil usuários. Ou seja, quase 300 mil pessoas se valem dos principais planos de saúde. E tem mais o Ana Costa. Mais o Ana Costa. Agora, 110, 120 mil. Se o plano de saúde não paga devidamente os médicos e os prestadores de serviço, né? E não paga, pelo que os senhores estão dizendo, paga muito pouco, demora muito para pagar. A população, o usuário, por sua vez, paga muito de mensalidade. Como é que fica essa situação? Quer dizer, um paga demais, o outro não recebe nada. Os planos de saúde, enfim, onde fica esse dinheiro? Essa equação, como é que se resolve isso? Posso falar? Pode. Ué, você está falando de suborno, você está falando de por fora para um monte de gente, você está pagando para político por fora, você está pagando de todas as coisas para poder funcionar. Você está com altas taxas, taxa em cima de taxa. Todos esses aportes dos por foras é que levam também os planos de saúde a não pagarem. Eles têm um respaldo legal, porque é só subornar alguém lá em cima. Tá? As associações deles fazem esse suborno, sim. Eu não posso afirmar de ninguém, mas é só você e fundo, porque o que você acabou de me perguntar, se está entrando dinheiro, não se paga os hospitais, o usuário paga e paga bastante. Alguém está recebendo. O usuário paga bastante. Na outra ponta, o médico não recebe. Sem contar que... Essa equação não fecha. Sem contar que é o seguinte... se você pegar um médico, a grande maioria dos convênios não reajusta o médico desde 1994.
A grande maioria. Quanto recebe um médico numa consulta? R$10, R$15, 20? Você vai pegar de convênio que paga R$15 até convênio que paga mais, mas vamos dizer, R$50. Mas a média deve ser aí por R$25, R$30. E ainda pede desconto. E demora para receber. Também. E demora, E tem um negócio chamado glosa. Não gostei do seu atendimento, não lhe pago. Exatamente. Não, as glosas é absurdo. É que a maioria dos médicos, eu vou falar até como um alerta para o médico. Assim, 80% dos médicos hoje não é de Santos, é do Brasil. Sobretudo o clínico, ele não tem controle do que recebe. A secretária dele é que faz a contabilidade, é a que faz a cobrança do convênio, mas ela não tem tempo para verificar o número de glosa, o índice de glosa, e muito menos para recorrer a essa glosa. Explica o que é glosa. Glosa é quando você faz um determinado trabalho médico e o convênio ou não te paga aquele, ou ele te paga parcialmente o valor que você deveria receber. Mas o convênio não autoriza? Ele autoriza. Isso... Por exemplo, um paciente, digamos, precisa fazer uma ressonância magnética. Eu nem sei quanto paga para uma clínica radiológica. Talvez pague mais do que o ultrassom. Paga mais. Um pouco mais. Quanto paga? É variável aí entre R$350 e R$500, por exemplo. Muito bem. Então, mas para isso o usuário tem que autorizar no plano de saúde. Tem que autorizar. Muito bem, o plano de saúde autoriza. Ele pode glosar esse serviço? Pois é, está aí uma coisa que o Condesmar falou e falou muito bem. Assim, na realidade, se viesse alguma coisa lá de cima, da ANS, é o seguinte, tem que ser oficial. Acaba papel. Toda autorização é eletrônica. E realmente, uma vez autorizado, não pode ser glosado, acabaria esse problema. Acontece que existe o seguinte, alguns convênios, e eu sei disso muito bem porque gente do próprio convênio, próximo, me disse o seguinte, chega um determinado convênio lá e fala o seguinte, glosa linear de 20%. Essa glosa não existe. Alguém lá falou, eu não posso pagar 20% de todo o montante do mês. Tira 20% de todo mundo, devidamente ou indevidamente. E o cara vai lá e corta. Na melhor das hipóteses, você que teve a glosa, vai demorar 5, 6 meses para receber. Porque ele vai te avisar 2 meses ou 3 meses depois, você tem mais 1 mês para recursar e ele tem mais 2 para te pagar. Na melhor das hipóteses. Ou então ele nem te paga mais. E o médico, que é o que eu estou falando para você, que é a grande maioria, que não tem esse controle, ele nem sabe que foi glosado. Ele não recebe, fecha às vezes o consultório, porque realmente não consegue fechar a conta dele, por conta de uma falta de controle e por conta da deslealdade desses convênios. Esse glosa linear é um absurdo, né? E o médico... Você corta sem análise. Sem análise nenhuma. Não dá. Na inocência, eu já falei outras vezes no sacerdócio da medicina. Eu acredito nesse sacerdócio. Sim. Só que tem profissionais do outro lado para te chutar. Então o médico imagina, atendi 100 consultas, vou receber 100 consultas. Claro. Ele não tem que checar, eu atendi bem 100 pessoas. Não, ele recebe 60. Só que ele não tem tempo, ele tem que atender esse pessoal, não tem tempo de checar as outras 40 onde estão. Ele teria que contratar uma terceira pessoa para fazer essa checagem. E recorrer, inclusive. Né? Recorrer, assim por diante. Ou seja, é quase que contratar um escritório de advocacia para poder cuidar desse tipo de coisa. Agora você vê, se existisse alguma oficialização do governo junto à ANS, diz o seguinte, você autorizou, autorização eletrônica, autorizou, não pode ter glosa, ponto final. Ah, mas o plano dele venceu, você autorizou. Sim. Pressupõe-se que tenha sido feita toda a análise. Até porque você atendeu, é injusto você não pagar. Quer dizer, quando houve o atendimento, lógico. Houve o atendimento. Né? A coisa chega a um ponto, Chico, que você vai pegar países de fora, países europeus, podemos até falar de Portugal, que ela fala, Portugal. Na realidade, se você agendar uma consulta e não for, o convênio tem que pagar. Porque usou o horário daquele profissional. Sim. Então, isso é seriedade. Por que aqui você não... Isso é impossível aqui no Brasil. Fala, não, tá roubando, ele cobrou, tal. Na verdade... Cobrou e não atendeu. Não atendeu. É o contrário. É o contrário. Aí a análise é exatamente o contrário. Mas, enfim, senhores, eu peço a licença dos senhores, nós vamos ter que fazer mais um rápido intervalo comercial e nós voltaremos em seguida com o Jornal em Foco.
A Universidade Santa Cecília oferece cursos de mestrado inéditos na região e recomendados pela CAPES, com professores altamente capacitados, mestrado em Ecologia e mestrado em Engenharia Mecânica. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Inscrições abertas. www.unisanta.br/mestrado. Informações 3202-7100, ramal 7259. Universidade Santa Cecília, entre as 9% melhores do país. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Você ainda tem dúvidas sobre a carreira profissional? Então não perca a 25ª Feira de Profissões da Unisanta. Oportunidade para interagir com profissionais de todos os cursos, visitar os estandes, conhecer os laboratórios, clínicas e outros ambientes da Unisanta. Dia 30 de abril em novo horário, das 9 às 13 e das 19 às 21h30. Entrada franca com sorteio de brindes. Informações 3202-7101 ou www.unisanta.br/Feira de Profissões. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 16 de abril, e hoje recebendo com muito prazer 2 médicos, o radiologista José Carlos Clemente e o obstetra Condesmar Marcondes de Oliveira. E neste mês de abril, no último dia 8, foi o Dia Mundial de Combate ao Câncer. E nesse sentido, doutor Condesmar, há uma nova técnica de vitrificação de óvulos que permite, por exemplo, para que futuras gestantes, mesmo que tenham sido acometidas por problemas relativos ao câncer, possam depois ter uma criança. É isso? Deixa eu tentar te falar um pouquinho da evolução da ciência. Aí a gente vai falar dos exames complementares, nós vamos falar dos ultrassons, nós vamos falar do raio-x, da ressonância. Eu acredito que principalmente graças aos colegas do Clemente, a medicina teve uma evolução, principalmente em relação ao câncer. Por quê? Graças a eles, a nós, porque pressionamos esses exames, nós solicitamos esses exames, mas a esta evolução nós fazemos diagnósticos cada vez mais precoces. Esse diagnóstico precoce está te permitindo curar esses cânceres. Claro. Então, antigamente, por que não se falava em câncer? Porque eu ainda ouvi esses dias aquela doença. Aquela doença. CA, ninguém então, e ainda tem esse preconceito. Ainda tem. Eu ouvi esses dias, aquela doença. Mas aquela doença, câncer, graças ao diagnóstico cada vez mais precoce, PET scan e etc., você está tendo esse diagnóstico e está conseguindo curar as pessoas. Até um tempo atrás, e isso é uma mensagem para os homens também, e nós estamos falando do dia 8 de abril de prevenção de todos os cânceres. Claro. O homem, já há muitos anos, ele tem condição, o garoto que apresenta um câncer de testículo ou um Hodgkin, algum tipo de câncer, antes de começar seu tratamento, ele vai fazer quimio e radioterapia. Este garoto conseguia guardar sêmen e conseguem guardar seus espermatozoides por 30, 40 ou 50 anos. Para quando ele se curar, e hoje se fala em cura de câncer, depois dessa cura, ele vai fazer uso, se a radioterapia e a químio o afetou, ele vai ter esses espermatozoides guardados nos bancos de sêmen. Com o óvulo, isso não existia. Então, há pouquíssimos anos, nós desenvolvemos a técnica de vitrificação, essa é a minha especialidade, é isso que eu faço em reprodução. Você tem, Clemente, um congelamento, a velocidade do congelamento é menos 20 mil graus Celsius por minuto. Quando você pensar, já foi. Você congelou o óvulo, porque o que acontecia? Quando você tentava com congelamento por computadores, etc., a formação de cristais de água arrebentava, cristais de gelo, melhor dizendo, arrebentava lá dentro do óvulo, o DNA, arrebentava tudo. Então, quando você descongelava, você não tinha mais o óvulo. A técnica de vitrificação te permite que você mantenha a estrutura do óvulo e ele se porte exatamente igual ao espermatozoide.
Eu quero descongelar. Essa moça se curou do câncer de mama, ou do câncer enfim, do Hodgkin também, de uma leucemia. A radioterapia e a químio pode afetar os ovários dela. Claro. Só que eu preservei essa estrutura aqui fora e ela pode gestar sem mais nenhum problema. Tá certo. É a evolução da medicina. E quando a gente observa técnicas como essa, a evolução modernas, enfim, a gente observa e verifica que o Brasil avança na área da medicina, mas em contrapartida também tem dificuldade para pagar a diária do SUS de um hospital filantrópico. Ou seja, essas contradições na saúde do Brasil é que são inexplicáveis, né, Dr. Clemente? O problema é o seguinte, até chega a campanha eleitoral, parece que tudo vai ser resolvido, né? Sim, tudo será resolvido. Será resolvido, mas isso aí eu não acredito numa resolução de curto prazo, infelizmente, porque se você pegar as Santas Casas, por exemplo, é uma coisa típica. O que se paga não se consegue cobrir 1/3 da despesa. Então, os hospitais ficam ali capengando, às vezes tendo convênios, que é o caso da Santa Casa de Santos ou outras Santas Casas do interior, para tentar cobrir o rombo na outra ponta. O plano é superavitário, o plano de saúde é superavitário e cobre aquilo o que o SUS ou dependente não paga. de verbas da prefeitura ali. Do Estado, enfim. E eu realmente acho que o governo devia ter uma atenção maior para isso. Também a distribuição de dinheiro do SUS, ela é totalmente disforme. Você pega, por exemplo, em Brasília, o hospital, ele recebe praticamente 1/4 de toda a verba do SUS. Fica todo naquele hospital. Porque é o hospital onde está, vamos dizer, todos os políticos ali, então ele centro do poder. O Sara Kubitschek. Exatamente. O Hospital Sara Kubitschek. Então, isso também é outro problema grave. Não existe uma distribuição igualitária, assim, proporcional, per capita, né? Um outro complicador, que eu acho que não seria tão complicado assim, mas infelizmente bastaria você ter um cartãozinho, onde você quer que esteja, você passa o cartãozinho e aquela verba correspondente ao teu atendimento foi para aquela unidade. Aquela unidade que te atendeu, é evidente. Você vê que fácil, é que você vem da iniciativa privada. Todo sabe banco, o que acontece os na tua bancos, iniciativa os privada? bancos têm isso. Você sabe o que acontece na tua iniciativa privada e nos bancos? Na tua iniciativa privada, você em segundos, você pega um desvio de verba. A estrutura que é feita é para desvio de verba. Então, se a estrutura é feita para desvio de verba, não interessa a ninguém esse cartãozinho passado. A Paula leu as manchetes agora dos jornais, quer dizer, a presidente da Petrobras admitindo que foi um erro. Um absurdo. A compra da refinaria de Passadina. Ao reconhecimento, sim. E daí? Todo mundo sabe. E o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Essa CPI vai virar pizza e assim vamos caminhando. E a área da saúde, como disse o Dr. Clemente, vai ser a área muito debatida agora. Estamos a menos de 6 meses das eleições. Se correr tudo bem na Copa do Mundo, esperamos que ninguém pegue dengue na Copa do Mundo, desses grandes atletas aí do mundo, né, que tudo corra bem no Brasil. Mas, enfim, depois nós vamos começar a debater saúde pública nas eleições, Dr. Clemente. E as promessas também vão... vai longe. Eu só espero que realmente alguém atente para isso, não fique nessa promessa. E como eu ia complementar antes, você pega a Baixada Santista, nós estamos falando de eleição, mas vamos polarizar um pouco para cá. Se tivesse um cartãozinho desse, não aconteceria o que acontece em Santos hoje, porque todo mundo migra para cá, né? Sim. Você pega de Peruíbe para cá, Bertioga na outra ponta, todo mundo migra para Santos. Então, sobrecarrega a saúde pública da cidade e esse dinheiro não cai no caixa da saúde pública de Santos. Quer dizer, o município continua recebendo, vamos dizer assim, o seu quinhão da saúde. A mesma mas coisa. ele vem para Santos, porque o Santos é melhor, mexe com alta complexidade. Mas isso aí resolveria o problema, pelo menos parcialmente, já que a verba ela é insuficiente, mas pelo menos minimizaria esses problemas. Como não existe uma metropolização ainda na saúde, também não sei se vai haver interesse, como o Condemar fala muito bem, de metropolizar a saúde, como outros itens que deveriam ser feitos. Então a gente acaba capengando aqui com toda essa dificuldade e
aí volta para a dengue de novo, com um número absurdo de casos, porque você realmente não consegue dar uma atenção especial. E nós vamos ter nessa eleição, doutor Condesmar, pelo menos em São Paulo, na Associação Paulista, a disputa deve ser travada entre o candidato da situação, o governador Geraldo Alckmin, e provavelmente o principal candidato de oposição, o ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Né? Dois médicos, né? Então, portanto, tanto o Alckmin quanto o Alexandre Padilha. O que se espera é que a saúde seja efetivamente, de fato, priorizada, doutor Condesmar. Eu ouvi uma piada esses dias, eu não sei se é verdade ou não, que um desses candidatos, num comício, se sentiu mal. E ele pediu conselho a um médico cubano, que o examinou e falou: "Você está perfeito, sua saúde é melhor que a de Fidel Castro." Mas a dor não passava. E o candidato no carro pediu: "Por favor, me leva rapidinho para o Sírio-Libanês." Se é verdade ou não, o problema é que não é só em Brasília, esse pessoal tem um avião para ir para o Sírio-Libanês. Então eu não sei te dizer o que vai acontecer. A referência dos políticos é o Sírio-Libanês, não é outra. Não é a nossa Santa Casa. Ou Einstein, né? Ou Einstein, né? O Sírio-Libanês não é a nossa Santa Casa, enfim, os hospitais que a população é atendida, e que se não fossem esses hospitais, o que seria da nossa população? Essa é a grande verdade. Essa é a verdade. Doutor Clemente. Mas, enfim, saúde pública é um tema realmente fascinante, é um tema apaixonante, e a gente observa que, infelizmente, hospitais como, por exemplo, a Santa Casa de Santos, ela, de cada R$100 que são gastos no atendimento aos pacientes, a Santa Casa de Santos tem que pagar 40%, porque o SUS só responde por 60% dessa conta.Esse, segundo o próprio provedor, esteve aqui e disse isso. Quer dizer, é muito difícil manter um hospital cujo déficit é de 40% a cada paciente. É por heroísmo que eles se mantém trabalhando. Eu considero heroísmo. Eu acho que quando a Ana também falou uma coisa que é interessante, existe uma neura, especialmente no PT, de que você não pode firmar parceria com iniciativa privada, né? Seja as PPPs da vida em termos gerais ou na área médica, como se fosse lotear, leiloar, e na verdade o custo seria muito menor se o SUS, ao invés de fomentar hospitais ou até manter os que tem, jogasse isso para a iniciativa privada. Custaria muito menos e seria atendido muito melhor. Você reduziria custo. Mas também deve ter outros interesses no meio aí para você manter os hospitais, que acaba sendo um cabide de empregos, um custo exorbitante e em detrimento da outra ponta que não recebe verba. Aí o cara também não quer atender SUS, porque se você pagar razoavelmente bem, qualquer hospital privado vai atender o SUS. Sim. Nós tivemos isso, Chico. Evidente. Eu me lembro quando eu cheguei aqui em Santos, fiz especialização, voltei para cá, nós atendíamos lá no Dr. Jarbas, o Condesmar lembra muito bem, atendia SUS. E não era ruim. Não era ruim. Não vou dizer assim, era mil maravilhas. Não, mas você conseguia dar um tratamento adequado e muito bem atendido. Sim. O paciente não esperava mais que um dia. Entendeu? Outro grave problema, deixa eu aproveitar já um gancho aqui e falar. São as ONGs, essas organizações sociais, tudo tem que passar por uma organização social. Isso é o novo modelo de gestão hoje. Mas é mal, porque quando todo mundo atendia aqui, todas as clínicas podiam atender, não é obrigado a atender, mas todos atendiam bem e rápido. Hoje você vai passar por essa organização social e ela vai distribuir de acordo com a sua conveniência. Não vai atender bem. Perfeito. Você estava falando quando você Para chegou. terminar. Eu trabalhei pelo SUS, na Casa de Saúde de Santos, eu trabalhei nos Estivadores, atendendo o SUS, e trabalhei no Hospital São Lucas. Pois é. E nós atendíamos maternidade, eu fazia partos, nós tínhamos residentes na Casa de Saúde, e nós atendíamos, no mínimo, igual à iniciativa particular. Pois é. A paciente particular era tão bem atendida por nós, na Casa de Saúde, pelo SUS, sem gastar absolutamente nada. Cortaram porque não paga isso e aquilo. E por aí se vê como a nossa saúde evoluiu. Quer dizer, o que aconteceu com a nossa saúde? É uma questão que fica para um próximo programa, para um próximo debate. Doutor Clemente, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Chico, Condesmar, me ajudou, Paulo, a toda a equipe. E um beijo especial para você, telespectador. Obrigado, doutor Condesmar, mais uma vez pela presença. Bom dia a todos vocês. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. E, Paula, o agradecimento a você. Bom dia.
Muito obrigado aos nossos convidados, a Paula Paparelli, e um abraço especial ao Rodolfo Amaral, que aniversaria hoje. Jornalista, colega jornalista e corintiano, roxo. Rodolfo Amaral. Obrigado a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Amanhã estaremos de volta, mais uma edição do Jornal em Foque. Muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.